Vamos orar? Obrigado, Pai, por mais esta noite. Obrigado por mais esse tempo que dedicaremos a compreender melhor a Tua mensagem, a Tua palavra. Que essa compreensão, que esse crescimento seja importante para as nossas vidas, para fortalecer a nossa fé, nos habilitar a proclamação e nos habilitar a imitarmos nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém. Vou fazer uma breve recapitulação do que a gente vem estudando. Nós estamos, pelo roteiro da aula aqui, harmonizando aparentes discrepâncias, né? Aquilo que eu tenho chamado de aparentes discrepâncias, coisas que são ditas de uma maneira em um dos evangelhos e no outro, ou nos outros evangelhos, aparentemente está diferente. Então, nós estamos fazendo uma comparação das principais divergências entre os evangelhos, para apresentar para vocês algumas técnicas e algumas possibilidades de harmonização das aparentes discrepâncias. Lembrando um ponto que eu tenho insistido, né, as discrepâncias elas são só aparentes, elas não são discrepantes, porque as passagens não são discrepantes porque a Bíblia é inerrante. Então, harmonizando os evangelhos, o resultado disso é que a gente ganha uma compreensão mais completa de cada uma das passagens que aparentemente está diferente num evangelho ou no outro. Semana passada a gente viu as diferenças na narrativa da ressurreição da filha do Jairo, daquele chefe da sinagoga, que estava em Mateus 9, Marcos 5 e Lucas 8. Nós harmonizamos as aparentes discrepâncias no que diz respeito ao envio dos 12, Mateus 10, Marcos 6 e Lucas 9. Harmonizamos o pedido de proeminência dos irmãos, Tiago e João, e a mãe. As diferenças aparentes estão entre Marcos 10, Mateus 20 e Marcos 10. Aí harmonizamos os cegos que foram curados ali em Jericó, em Mateus 20, Marcos 10 e Lucas 18. As dificuldades ali eram na quantidade de cegos, 1 ou 2, ou saindo ou entrando em Jericó. A gente viu que o conhecimento geográfico nos ajuda a entender que não há discrepância. Na verdade, havia duas cidades de Jericó, uma mais velha e uma mais nova. Possivelmente, a cura aconteceu dos 2 cegos saindo da mais velha e entrando na mais nova. Por isso a diferença entre o evangelista que fala entrando dos evangelistas que falam saindo. Né? Harmonizamos a quantidade de jumentos na entrada triunfal em Jerusalém. Harmonizamos a narrativa dos anjos presentes no sepulcro vazio, se era um anjo, se eram 2 anjos, né? Harmonizamos isso. E entramos num subtópico desta abordagem de harmonização de aparentes discrepâncias, que diz respeito às palavras realmente utilizadas nos discursos, nos diálogos que acontecem entre Jesus, os discípulos ou outras pessoas, né? Então, nós harmonizamos as bem-aventuranças de Mateus 5, 6, 7 com Lucas 6, que, na verdade, são 2 sermões distintos, por isso que eles são diferentes. O de Mateus, Jesus sobe no monte, o de Lucas, Jesus está numa planície. Embora o conteúdo tenha alguma similaridade, as diferenças são grandes porque são 2 discursos bem distintos, né? Em épocas distintas, inclusive. Vimos as palavras realmente usadas por Jesus e pelos discípulos, aquele incidente em que Jesus acalma uma tempestade. Havia várias diferenças no que foram ditas, né? As palavras ditas por Jesus e pelos discípulos, e a gente fez um exercício de compreender a razão desses registros diferentes e chegarmos a uma narrativa bem próxima daquilo que realmente deve ter acontecido.
E hoje nós continuamos dentro desse grande tópico de harmonização de aparentes discrepâncias, nesse subtópico de palavras realmente utilizadas nos diálogos. E vamos ver os textos de Mateus 15, 39 até 16:5, e Marcos 8, 11 a 13, onde os fariseus pedem um sinal. Vamos ver ali, Mateus 15, 39 a 16:5 e Marcos 8, de 11 a 13. Eu vou ler Mateus 15, 16. Voluntário para ler Marcos 8, de 11 a 13 para a gente? Quem poderia fazer isso? Posso fazer. Obrigado, Enéas. Mateus 15, a partir do verso 39. Tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Por favor. Mateus... Não, você vai ler Marcos 8, 11 e 13, né? 11 a 13. E saindo os fariseus puseram-se... Enéas, começa do 10, por favor. Do 10, perfeito. Isso. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não se lhes dará um sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para outro lado. Obrigado, Enéas. Lê até o 16, por favor, para ficar compatível com o que eu li. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinha consigo senão um pão, um só. Preveniu-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Ok, obrigado. Bom, nós temos visto que as narrativas em que diálogos são registrados, elas podem ficar diferentes em função de escolhas que cada evangelista fez, de se vai resumir o diálogo, se vai registrar palavra por palavra, se vai fazer referência ao que for dito, sem citar palavra por palavra. Então, essas diferentes nuances explicam grande parte das diferenças, ou seja, as escolhas que cada evangelista fez quando registrou, quando documentou os diálogos. Nesse caso especificamente, tem uma dificuldade maior que diz respeito ao local em que aconteceu, né? Porque Mateus fala que Jesus partiu de barco para o território de Magadã, e Marcos fala que o destino foi Dalmanuta. Então, Magadã ou Dalmanuta, uma aparente discrepância. Eventuais discrepâncias ocorrem quando os diálogos são diferentes em situações diferentes. E aqui não é o caso, que é o mesmo evento.
O evento que ocorreu quando eles se esqueceram de levar pães quando atravessaram o mar da Galileia. Então, as palavras de Jesus, elas também, aparentemente, são bem diferentes do registro de cada um dos evangelistas. Então, o que está acontecendo aqui? Por que essas aparentes discrepâncias? Por que essa diferença? Bom, esse evento ocorreu logo após a segunda multiplicação dos pães. Se você olhar um pouquinho mais para trás no texto de Mateus e Marcos, você vai ver que estão posicionados bem ali depois da segunda vez que o Senhor Jesus multiplica os pães. E, visivelmente, Marcos ele é mais sintético do que Mateus. Então, Marcos não registra palavra por palavra. Marcos registra o que foi dito. Então, não há discrepância no conteúdo, há discrepância na forma do registro. Há diferença na forma do registro, mas não há discrepância entre os registros. Simplesmente Mateus foi mais detalhado, Marcos foi mais sintético. Mateus indica o local como sendo território de Magadã e Marcos as regiões de Dalmanuta, porque, na verdade, essas duas cidades elas ficavam do lado oeste do Mar da Galileia, também chamado de Genezaré ou de Tiberíades, né? É o mesmo lago, né? Que no Testamento aparece com esses três nomes. Eram cidades bem próximas uma da outra. Então, o fato deve ter acontecido fora da parte urbana das cidades, num local entre as duas cidades. Por isso que Mateus fala de Magadã e Marcos fala de Dalmanuta. Aconteceu na região urbana, aconteceu numa área mais afastada de cada uma das regiões urbanas, então não tem erro nenhum que as cidades eram coladinhas uma da outra, né? Como Campinas e Valinhos, né? Como Campinas e Paulínia, né? Você não sabe direito onde é que termina Campinas, onde é que começa Paulínia. Então, se fizer uma referência de alguma coisa que aconteceu ali na região de Campinas, ou outra pessoa fala que foi na região de Paulínia, se foi nessa fronteira aí, não tem discrepância, só tem uma escolha que um preferiu referir a região como sendo o território de Magadã e o outro território de Dalmanuta, cidades bem próximas, bem vizinhas. Tá bom? Na apostila eu vou deixar um mapa para vocês, onde eu assinalo onde é que fica cada uma das cidades. Vocês vão ver que elas são muito próximas, né? Por isso que cada evangelista se refere a uma das cidades. Ok? Tá claro? Muito bem. Próxima aparente discrepância, essa é um pouco mais complicada. Palavras realmente foram utilizadas naquelas inscrições que estavam na cruz do Senhor Jesus Cristo. Nós temos esse registro das palavras que foram colocadas na cruz, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os quatro evangelistas trazem 4 versões diferentes das palavras que estavam escritas na cruz. Como é que a gente harmoniza isso? Deixa eu ler lá. Mateus 27, 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos 15, 26. E por cima estava em epígrafe a sua acusação. O Rei dos Judeus. E Lucas. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o Rei dos Judeus. João 19, 19 e 20. Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Você percebe que há detalhes diferentes em cada uma das narrativas sobre o que estava escrito, né? Lucas e João mencionam, Lucas
letras gregas, romanas e hebraicas, e João estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, havia, na verdade, 3 inscrições. E a dificuldade é porque cada evangelista cita frases diferentes para se referir ao que estava escrito na cruz. Então, há 2 soluções possíveis para essas 4 versões daquilo que estava escrito na cruz, que apresenta Mateus, Marcos, Lucas e João. A primeira solução, ela propõe que as frases escritas entre os 3 idiomas, elas eram frases distintas, não estava escrito exatamente a mesma coisa em cada um dos 3 idiomas. Só lembrando rapidamente aqui, né? Os romanos tinham como idioma oficial o latim. Por conta da ocupação dos territórios que foram helenizados por Alexandre o Grande, os romanos também falavam grego, mas o primeiro idioma era latim. Os romanos não falavam aramaico. Eles precisariam de ajuda para fazer aquela inscrição em aramaico. Então, Pilatos era fluente em latim, falava grego e precisou de ajuda para escrever a terceira versão em aramaico. As inscrições foram feitas, segundo essa hipótese, nos 3 idiomas, com diferenças entre si. Então, conforme Lucas e João, letras gregas, romanas e hebraicas, segundo Lucas, conforme João, escrito em hebraico, latim e grego. Então, o que é referido, o que é traduzido aqui como letras hebraicas, né, segundo Lucas, ou hebraico, segundo João, na verdade, não era o hebraico do Antigo Testamento. Era o aramaico, lembra disso? O aramaico, que era o idioma nativo dos judeus que nasceram naquela região, que era diferente do hebraico no qual foi escrito o Antigo Testamento. Então, o judeu, ele falava fluentemente o aramaico, porque era a língua nativa, a língua que as crianças aprendiam a falar. Eles aprendiam o hebraico para ler o Antigo Testamento, e eles falavam grego, porque era a língua comum com os estrangeiros que estavam por ali e com os romanos, né? Então, como é que a gente sabe que a referência aqui de João e Lucas, em letras hebraicas ou em hebraico, não é o hebraico do Antigo Testamento, mas é o aramaico? Possivelmente era um aramaico escrito usando os caracteres do hebraico. Tá? João 19:17, a gente lê assim: tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota. João fala em hebraico. Na verdade, Gólgota, que também aparece em Mateus 27:33 e Marcos 15:22, Mateus 27:33, chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, e Marcos 15:22, levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Esse Gólgota é uma palavra aramaica, não é uma palavra hebraica, é uma palavra aramaica, uma palavra da geografia local, e esse local chamava-se Gólgota em aramaico, que João diz que é a língua dos hebreus, o hebraico, conforme a tradução em português. Na verdade, não era hebraico, era aramaico. Possivelmente um aramaico escrito com os caracteres hebraico. Tá? A gente sabe disso porque Gólgota é aramaico e é referido como sendo hebraico. Então, os 3 idiomas, latim, grego e aramaico, com caracteres do hebraico. Tá? Então, se havia 3 frases distintas entre os 3 idiomas, só isso já justifica as diferenças. Somente o fato de haver 3 frases em 3 línguas distintas, as diferenças podem ser em relação à tradução de cada evangelista para o grego. Lembra disso, né? Cada evangelista traduziu em uma frase
No grego, no caso de Marcos, Lucas e João, e no caso de Mateus, essa inscrição da cruz, lembra que o primeiro evangelho de Mateus, o evangelho original de Mateus, ele não é esse evangelho em grego que nós temos, é um evangelho que foi escrito originalmente em aramaico, porque era um texto destinado aos judeus, e posteriormente ele foi traduzido para o grego. Então houve a tradução para o aramaico, depois a tradução para o grego, de uma das 3 frases que estavam escritas em grego, latim e aramaico com caracteres hebraico. Né? Só uma observação, né? Lembrando que a versão em aramaico de Mateus, a gente sabe que existe por conta de escritos antigos, né, dos pais da igreja, mas ela não existe mais, não há cópias dessa versão original de Mateus, o primeiro evangelho a ser escrito em aramaico. O que existem atualmente são só cópias da versão em grego, que já é uma tradução do aramaico para o grego. Então, o que há de comum em todas as frases mencionadas pelos 4 evangelistas são as palavras "o rei dos judeus". Isso é comum às 4. Marcos só traz isso. Por cima estava em epígrafe a sua acusação, "o rei dos judeus". Então, Marcos não fala, "este é Jesus, o Nazareno", ele só fala, "o rei dos judeus". Então, Marcos só apresenta o que estava comum nos 3 idiomas. Mateus, ele acrescenta, "este é Jesus, o rei dos judeus". Então, "este é Jesus, o rei dos judeus", estaria escrito lá na versão original de Mateus, em aramaico, com letras hebraicas, compatível com a sua audiência. Possivelmente foi traduzido para o grego nessa versão circulante, né, que é a versão que nós temos hoje. O original em aramaico, como eu disse, já se perdeu. Então, a versão das 3 frases no aramaico era esta: "Este é Jesus, o rei dos judeus". Então, em aramaico estaria escrito isso. Lucas, por sua vez, lembrando que Lucas escreve para um gentil, escreve em grego, ele acrescenta ao rei dos judeus, "este é o rei dos judeus". Ele não menciona o termo nazareno. Né? E João, ele possivelmente citou a frase em latim, porque a sua audiência era romana, né, que era tanto o idioma nativo dos romanos quanto o idioma nativo das pessoas que receberam a epístola, o Evangelho de João. Então, ele escreveu de uma província romana, na Ásia Menor, para um território ocupado por Roma, e a gente já viu que ele usava no seu Evangelho o padrão romano para horários. Então, é bem possível que, assim como ele usava o padrão romano para horários, ele tenha citado a frase em latim, "Jesus Nazareno, o rei dos judeus". Então, resumindo, nos 3 idiomas, as frases seriam as seguintes. No grego, estaria escrito, "este é o rei dos judeus". No latim, estaria escrito, "Jesus Nazareno, rei dos judeus". Em aramaico, com os caracteres hebraicos, estaria escrito, "este é Jesus, o rei dos judeus". E Marcos só cita o que há de comum entre as 3 frases, nos 3 idiomas, "o rei dos judeus". Essa é a primeira solução, que parte dessa hipótese que as frases nos 3 idiomas eram distintas entre si. Né? A segunda solução propõe que as frases elas eram idênticas nos 3 idiomas, mas cada evangelista, na sua síntese que fez do que estava escrito, formulou uma frase ligeiramente diferente do outro. Então, a frase completa dos 3 idiomas seria a versão de João. Né? "Jesus Nazareno, o rei dos judeus". Então, Mateus teria omitido o termo nazareno, né, que é um termo pejorativo, e acrescentou
este é, né, o rei dos judeus. Marcos teria citado somente o rei dos judeus, da frase total, e Lucas teria omitido Jesus e Nazareno e teria acrescentado este é. Eles se referiram à frase com palavreados diferentes. Isso explicaria as diferenças. Então, só para exemplificar o que eu estou falando na solução 2, considere esse exemplo. Deixa eu projetar para vocês um minutinho só. Projetar para vocês uma janela aqui. Você viu que eu estou treinado, eu fui espirrar, já pus o cotovelo aqui. Vocês estão vendo a janela, a minha tela? Estamos sim, Vlá. Ok. Então, vejam, na minha tela, você vê aí um aviso, é proibida a utilização do celular nesse local. Então, como que essa placa com esses dizeres, ela poderia ser referenciada de maneira verdadeira, porém de maneiras diferentes? Alguém poderia dizer assim: escreveram em uma placa uma proibição de uso de celulares. A frase é verdadeira, reflete o que estava escrito na placa, mas não cita palavra por palavra que estava na placa. Ou, estava escrito na placa que não era permitido o uso de celular. Ou, havia um aviso escrito em uma placa proibindo o uso de celulares. Ou, estava escrito na placa, é proibida a utilização do celular nesse local. Ou, havia uma placa com uma inscrição e com um símbolo proibindo os celulares. Então, você percebe que a gente pode fazer referências diferentes ao que estava escrito, descrevendo o que estava escrito com palavras diferentes, sem, entretanto, estar cometendo erro ao fazer isso. Então, a solução 2 propõe que cada evangelista parafraseou, de alguma maneira, a versão original, que estava escrito de maneira igual, tanto em grego, quanto em latim, quanto em aramaico, com caracteres hebraicos, e Marcos só fez uma referência àquilo que era mais importante, né? O rei dos judeus. Bom, então essas são as duas soluções possíveis, né? A primeira solução, que havia 3 frases em 3 idiomas, com diferenças entre elas, e a segunda solução, a frase era idêntica nos 3 idiomas, entretanto, cada evangelista parafraseou o escrito original. Então, é só uma questão de escolhas quando fizeram os seus registros de cada uma das versões. Então, essas omissões ou inclusões que os evangelistas fizeram seriam compatíveis com o tipo de liberdade que se tinha na literatura da época quando se fazia citações. Isso acontece com citações do Antigo Testamento. Nem sempre as citações do Antigo Testamento, os evangelhos, elas são palavra por palavra do texto que está no Antigo Testamento. Várias citações são paráfrases do que está escrito no Antigo Testamento. Somente nessa segunda solução, somente João teria citado, na primeira solução, né, somente João teria citado palavra por palavra. Ok? Ficou claro, gente? Sim. Sim, Vlá. Sim. Próxima aparente discrepância. Um diálogo que aconteceu com o jovem rico, que está registrado ali em Mateus 19, 16 a 26, em Marcos 10, 17 a 27, e em Lucas 18, 18 a 27. Então, eu vou ler Mateus. Um voluntário, por favor, para ler Marcos 10, 17 a 27. Eu posso ler lá, Fábio.
Obrigado, Fábio. E um outro voluntário para ler Lucas 18, de 18 a 27. Mais um, gente, vamos lá. Posso ler? Obrigado, Lívia. Então, deixa eu ler primeiro aqui Mateus 19, de 16 até 26. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Fábio, por favor, Marcos 10, 17 a 27. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. E diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Obrigado, Fábio. Lívia, por favor. É do 18 ao 27, né? Isso. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Obrigado, Lívia.
Bom, há algumas diferenças um pouco menos significativas, mas eu diria que as mais significativas são as seguintes. Mateus, ele fala, na pergunta do jovem para o Senhor, mestre, o que farei eu de bom? E Jesus fala, por que me perguntas acerca do que é bom? Marcos, por sua vez, o bom está antes do mestre. Bom mestre, o que farei? Jesus responde, por que me chamas bom? E Lucas, bom mestre, o que farei? E por que me chamas bom, tal como Marcos? Então, há uma diferença mais significativa que Mateus registrou. Tá? Bom, o fato é que todos foram seletivos e citaram partes da conversa. Seguramente a conversa entre Jesus e esse jovem não se limitou a essas poucas palavras que estão sendo ditas aí, né? Houve mais coisas que foram ditas. Então, é aquele caso onde há uma seletividade por parte de cada um dos evangelistas. Lembra que eles registraram em grego, menos Mateus, o que foi dito em aramaico. Marcos registrou em grego o que foi dito em aramaico, e Lucas registrou em grego aquilo que foi dito em aramaico, porque o diálogo foi em aramaico. O jovem era judeu. Então, não faria sentido Jesus ter conversado com esse jovem em grego, em latim. Eles conversaram em aramaico, o diálogo foi aramaico. Possivelmente, Mateus registrou na sua primeira epístola, essa que nós não temos mais, né? Na sua primeira, seu evangelho em aramaico, nesse que não existe mais, as palavras ditas em aramaico. Então, se a gente combinar as três narrativas, que possivelmente são parciais de um diálogo que foi muito mais amplo do que isso que está registrado, a gente poderia recompor, fazer um exercício de recompor, ainda que parcialmente, né, provavelmente, o que teria sido dito nesse contexto. Então, o jovem teria dito para Jesus o seguinte, bom mestre, o que farei eu de bom para alcançar ou herdar a vida eterna? E Jesus teria respondido, por que me perguntas acerca do que é bom? Por que me chamas de bom? Bom só existe um. Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, as diferenças se dão justamente pela síntese devido à seletividade que cada um dos evangelistas faz. O diálogo foi maior do que o que está registrado em cada um deles, e a gente compondo os três, pega nuances diferentes de cada um dos diálogos e chega a uma compreensão mais ampla do que provavelmente teria sido dito tanto pelo jovem rico quanto por Jesus. Ok? Então, aqui a solução se dá nesse fato, né, de que todos foram seletivos, citaram partes da conversa, e as citações parciais parecem ser discrepantes, mas não são, elas são complementares. A gente juntando as três, a gente chega em algo maior do que cada um deles citou isoladamente. Próxima dificuldade, o evento em que Pedro nega Jesus. Está lá em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22 e João 13. Deixa eu ler aqui. Mateus 26, 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Na consumação, lá em Mateus 26, 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera,
antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Marcos 14:30. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E na consumação, ali em Marcos 14:72, e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes, e caindo em si, desatou a chorar. Lucas 22:34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Então, voltando-se o Senhor, lá na consumação, no verso de 61, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. João 13:38. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Na consumação, em 18:27, de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Então, só lembrando, né, que as palavras sendo registradas de maneira diferente, se dá possivelmente aquela liberdade de ser seletivo, de ser sintético. Entretanto, as aparentes discrepâncias dizem respeito à quantidade de vezes que o galo cantou e a intensidade do choro, que João nem menciona o choro. Então, Mateus fala que antes que o galo cante, negarás 3, chorou amargamente. Marcos: antes que o galo cante 2, me negarás 3, ele desatou a chorar. Lucas: antes que o galo cante, negarás 3, chorou amargamente. E Lucas faz uma descrição mais dramática. Por isso que é importante a gente compor a cena com as 4 narrativas, quando isso existe, né? Esse é o caso. Lucas acrescenta um detalhe que nenhum outro evangelista acrescentou. Verso 61, ele fala o seguinte: voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Então, a última vez que Pedro negou Jesus, houve um contato visual entre Jesus e Pedro. Ou seja, Pedro viu que Jesus havia visto ele negá-lo pela 3ª vez. Só Lucas acrescenta esse detalhe, né? A gente entende por que Pedro chorou amargamente, porque Jesus testemunhou aquilo que Pedro jurou que não aconteceria. Então, qual é a solução para essas diferenças? Então, Marcos possivelmente detalha o que foi realmente dito. Jesus disse que antes que o galo cantasse 2 vezes, Pedro o negaria 3 vezes. Mateus, Lucas e João narraram que foi dito com uma seletividade. Preferiram não registrar que Jesus teria dito que o galo cantaria 2 vezes. Né? O galo cantaria. Né? Lucas acrescentou esse triste detalhe do contato visual entre Jesus e Pedro. E João é ainda mais seletivo, ele omite que Pedro saiu e chorou amargamente. As diferenças se dão por conta disso. Seletividade naquilo que foi registrado, sendo que a frase mais completa é Marcos quem registra, também com alguma seletividade, possivelmente Jesus usou mais palavras do que essas, né, para diálogo com Pedro, mas Marcos resolve, lembra, né, que Marcos escreveu pelo testemunho do próprio Pedro. Marcos compôs o seu evangelho pelo testemunho do próprio Pedro. Então, Marcos registra que Jesus teria dito que, antes que o galo cantasse 2, Pedro negaria 3.
Então, ele é mais detalhista que os outros são mais seletivos, e isso explica as diferenças entre as narrativas. Ok? Tá claro, gente? Próxima, próxima dificuldade, ainda nesse subtópico de palavras que realmente foram ditas, eu trouxe aqui para a gente comparar as palavras do centurião, que está lá em Mateus 27, 54, na crucificação, né? Mateus 27, 54, Marcos 15, 39 e Lucas 23, 47. Então, Mateus 27, 54 fala assim: o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era filho de Deus. Marcos 15, 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o filho de Deus. E Lucas 23, 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Três frases distintas, né? Verdadeiramente este era filho de Deus, verdadeiramente esse homem era o filho de Deus, e verdadeiramente este homem era justo. Isso é a nossa tradução para o português aqui, né? São três diferenças. Então, como é que a gente explica? Bom, possivelmente o centurião, ele não falou uma vez só, ele falou mais do que uma vez, né? A cena foi bem impactante para ele. Lembra que o centurião, ele falou em latim, né? Cada um dos evangelistas traduziu para o grego, a frase em latim do centurião. Mateus, lembra, ele traduziu para o aramaico. Depois, o que Mateus traduziu do latim para o aramaico ainda foi traduzido do aramaico para o grego, na versão em Mateus que nós temos hoje. Então, a própria tradução de um idioma para outro já explica algumas diferenças. São pessoas diferentes, traduzem palavras de um idioma para um outro de maneira diferente. Não foi registrado em latim aquilo que o centurião falou em latim. As traduções já explicam as diferenças. Mateus traz um detalhe interessante, né? O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram. Então, não foi só o centurião que falou, pessoas que estavam com o centurião, outros soldados, concordaram com o centurião e repetiram, né, em concordância aquilo que o centurião havia dito, outras pessoas disseram. Então você percebe que a cena era mais complexa do que uma frase dita. Havia um centurião impactado, que falou possivelmente várias vezes, pessoas que estavam com ele naquele cenário repetiram aquilo que o centurião falou, repetiram em concordância, eles disseram em latim, cada evangelista registrou em grego, Mateus registrou em aramaico, que depois foi traduzido para o grego, e isso explica as diferentes versões que nós temos entre eles. Ok, gente? Está claro? Alguma consideração, alguma pergunta? Ok.
Agora eu gostaria de entrar com vocês. Então, a gente fez um exercício aqui de harmonização, né? Harmonização de narrativas diferentes, de palavras diferentes, né? A gente fez uma harmonização cronológica, mais para trás. A gente vai harmonizar daqui, na semana que vem, ou na outra, citações feitas do Antigo Testamento. Eu queria inserir aqui um exercício que é importante para o entendimento adequado dos evangelhos, que é o exercício de nós averiguarmos algumas passagens mais difíceis, algumas passagens que trazem um pouco mais de dificuldade. Por exemplo, começando aqui com Mateus 12, 31 e 32, só está em Mateus, mas é uma dificuldade grande de entendimento. A gente lê o seguinte: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Que dificuldades nós temos com essas palavras de Jesus? Então, a primeira dificuldade é a seguinte: o que, afinal de contas, significa blasfemar contra o Espírito? O que Jesus está querendo dizer com isso? O que significa blasfemar contra o Espírito? Como alguém blasfema contra o Espírito Santo? E por que a blasfêmia contra Jesus teria perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que ela é tão séria a ponto de quem cometê-la não tem salvação, já passou do ponto de retorno, não terá mais perdão? E se a mesma blasfêmia for destinada ao Filho, a pessoa poderia ainda ser perdoada? Terceira dificuldade: por que, afinal de contas, esse pecado específico não tem perdão? Cristo não morreu por todos os pecados? Ora, se Cristo morreu por todos os pecados, o que há um pecado que não tem perdão? Será que a obra de Cristo não foi tão suficiente quanto a gente pensa que ela foi? Porque tem um pecado aí que ficou fora da expiação que Jesus Cristo realizou na cruz. E quarta dificuldade: como alguém pode cometer tal pecado hoje? Como esse pecado pode ser cometido hoje? Então, eu vou deixar como lição de casa para vocês para a próxima semana. Estudem essa passagem, respondam essas 4 perguntas. O que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Por que a blasfêmia contra o Espírito Santo tem perdão, mas não tem? Por que a blasfêmia contra o Filho tem perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito não tem? Por que tal pecado não tem perdão, se Cristo morreu por todos os pecados? Como alguém pode cometer tal pecado hoje? Na semana que vem, eu apresento a minha proposta de solução para essas 4 dificuldades. Outro texto que eu queria que vocês estudassem para a próxima semana é o texto que está lá em João 5, 28 a 29. Jesus fala o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, Jesus aqui está ensinando a salvação pelas obras? A gente não tem aprendido, estudado que a salvação é pela graça.
conforme Efésios, capítulo 2, 8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Jesus está dizendo, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então, examinem essa passagem, o contexto dela, e semana que vem a gente vai averiguar quais são as soluções para essas dificuldades. E vamos também averiguar algumas citações do Antigo Testamento que parecem ser bem estranhas, bem, até algumas delas absurdas, né? A gente vai examinar, não todas, né, mas algumas delas, e procurar ver como é que a gente compatibiliza essas citações do Antigo Testamento com os textos do próprio Antigo Testamento. Ok? Então fica para casa essas duas passagens difíceis e fica a informação de que a gente, além delas, vai ver também as citações do Antigo Testamento. Bom, estamos quase batendo em 9 horas. Quer perguntar se foi alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, alguma colaboração ao que foi estudado, ao que foi dito? Vlad, só poderia repetir as referências dos dois textos? Sim. O texto da blasfêmia contra o Espírito Santo, Mateus 12, 31 e 32. Olha o contexto, tá? E o ensino de salvação o suposto ensino de salvação pelas obras de Jesus, João 5, 28 a 29. Obrigado. Examine o contexto também. Mais alguma dúvida, alguma colaboração? Oremos, então. Mais uma vez, Pai, obrigado pelo exercício de estudarmos a Tua Palavra, mesmo que esbarrando em textos de maior dificuldade. Obrigado pela possibilidade de ampliarmos nosso entendimento e ganharmos uma visão mais ampla dos ensinamentos do Senhor Jesus a partir da comparação dessas 4 obras, que são os 4 evangelhos. Mais uma vez, eu peço para que a nossa investida em conhecer a Tua Palavra seja frutífera, significativa e glorifique o Teu santo nome. Oramos assim em nome precioso do Senhor Jesus. Amém.